Muito bem, é o podcast do Luciano Corguinha. Hoje, nesse novo dia, podcast de número 3. Nós estamos aqui com parceiros incríveis, eu quero citá-los para vocês. Sumicity, Hiper TV, TV Interativa Nova Friburgo, Blitz News de Nova Friburgo, TV Caravelas, lá de Ipatinga, Minas Gerais, Terra Boa. Também TV Pedra Branca, Florianópolis, Santa Catarina. TV Criativa, Caruaru, Agreste de Pernambuco. Liberdade TV, em Cascavel, no Paraná, Terra Linda. TV Alfa, Botucatu, São Paulo. Alô, povo de São Paulo. Realização Hiper TV, Comunicação e Entretenimento. E nós estamos aqui nesse nosso podcast super especial hoje, super importante, trazendo pra gente uma campanha que é muito, assim, para conscientizar a gente a respeito da importância desse assunto que nós estaremos tratando hoje com o meu amigo César de Paula, enfermeiro, atua aqui no PSF, aqui no centro da cidade do Carmo, cara, super top, é entregue à sua vocação. Ele tem um consultório também, ele atende na Clínica Equilíbrio, mas coisas também a gente vai descobrindo no decorrer do podcast do Bate-Papo. Meu amigo, seja bem-vindo, se sinta em casa. Obrigado. Que alegria receber você. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Novembro Azul é o tema do nosso podcast de hoje. O mês de conscientização para a saúde masculina, uma campanha para reafirmar a importância de focar a atenção nos tumores urológicos. Assim como o Outubro Rosa é para a conscientização do câncer de mama, não é isso? Isso mesmo. O Novembro Azul busca reforçar, né, essa conscientização a respeito da prevenção do homem. Corretíssimo. Correto? Uhum. Para início de conversa, o homem se cuida menos? Isso é estatístico? Eu já ouvi falar a respeito desse tema aí. Na verdade, isso é cultural, né? O homem normalmente sempre, como ele teve sempre a atividade de prover, né, o alimento, prover a moradia para a família, ele na verdade ele se caracterizou que ele não teria tempo para poder cuidar da saúde, né? Então ele sempre teve a característica de viver em prol da família. Sim. Então, realmente, culturalmente, ele não costuma se tratar. E a gente caracteriza isso na realidade. Uhum. Né? A gente, como tem essa característica que a gente trabalha no PSF, são a quantidade, se a gente for colocar em quantidade, né, em dados estatísticos, 85% dos atendimentos são de mulheres e idosos. Que isso? Sério? Isso. De homens, normalmente, uns 5 a 10% no máximo. Eles só procuram quando a coisa aperta. Isso, quando não tem mais jeito. Como segurar. Ele vai tentar tratar em casa de alguma forma, vai tentar a orientação de algum outro familiar, de algum colega, se já teve o mesmo problema. Preconceito também grita um pouco nessa situação. As pessoas, às vezes, elas se sentem um pouco coagidas, envergonhadas por se tratar, falar de câncer de próstata. Poderia ser um fator relevante? Com certeza. Na verdade, especificamente quando a gente trabalha a questão da próstata, né, eu acho que o preconceito vem a partir do exame que é para o diagnóstico, na verdade, né? Que é feito pelo toque retal, é o mais, vamos colocar assim, é o que mais fácil se verifica, né? Porque tem a capacidade de você perceber o tamanho da glândula, ver se ela aumentou mesmo de tamanho. Então, o que faz é o médico que faz, isso, não é isso? Normalmente é o médico. É o médico. Normalmente o médico, de preferência, o médico proctologista. O que é a próstata? Para o pessoal que está em casa, leigo, não sabe. Fala pra gente aí. A próstata é uma glândula que só o homem tem. Né? Então, na verdade, a função principal dela é só a liberação de líquido seminal. É o líquido que vai compor, na verdade, na verdade ele vai auxiliar a carrear o espermatozoide para fora, no caso, na ejaculação. Sim. Né? Ele serve para isso. Ele também tem um pouco de característica de reduzir a possibilidade de infecção uretal. Ele auxilia quando ele passa pelo canal uretral, normalmente ele auxilia a diminuir a quantidade de bactérias nesse canal. Então, ele acaba auxiliando. Então, a próstata ela só faz isso. Muitas pessoas às vezes pensam que porque eu vou fazer o exame do toque, pode machucar minha próstata, não vou ter mais ereção, ou então eu não vou ser mais viril, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, se não se tratar
e a pessoa desenvolver um câncer de próstata e não conseguir diagnosticar rapidamente, provavelmente no tratamento, aí sim, ele provavelmente pode ficar infértil, né? Ele vai perder a capacidade de gerar filhos e também pode causar impotência. Rapaz, você trouxe um dado muito interessante e eu estava lendo alguma coisa quando, né, nós havíamos conversado sobre esse bate-papo, sobre o podcast, que é a segunda maior causa de mortes de homens. Seria isso para câncer? Na verdade, é a segunda maior causa de câncer de no câncer. homem, né? Mas não é morte, então? Não necessariamente a morte, tá. Né? Mas assim, em questão de diagnóstico de câncer, ele é o segundo que tem mais... Porque câncer não é uma sentença de morte, né? Não, claro que não. Não é. Por isso a importância da prevenção. Sim. Por isso a importância da gente enfatizar a necessidade do homem buscar cuidar da saúde. Sim. Né? Porque depois de desenvolvido, claro que reduz a possibilidade de você tratar ou até curar. Né? Mas se eu diagnosticar no início, tiver um acompanhamento bem feito, normalmente, vamos colocar assim, 90% dos casos são curáveis. Que coisa boa. De qualquer câncer, na verdade, né? Não necessariamente só o de próstata. E a questão dos medicamentos, tem avançado muito também as terapias? Com certeza, assim, essa questão do avanço da oncologia, né? Nós temos um instituto que é espetacular, né? Ele é referência quase para o mundo inteiro, que é o INCA, o né? O Instituto Nacional do Câncer. Então, são pessoas fabulosas que trabalham lá, que desenvolvem várias pesquisas justamente para descobrir formas que são mais eficazes e trazem menos malefícios para o paciente. Então, eu consigo tratar num tempo menor, com menos efeitos colaterais. Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade do Corguinha. Nós estamos saindo agora, creio que sim, estamos saindo desse momento complicado que passamos. Pelo menos aqui na nossa cidade foi também difícil para todos nós, foi traumático, a questão do Covid. Como ficou isso nesse período em que as pessoas elas focaram muito a questão, e com toda a razão, né? Claro. Deveríamos sempre ter isso em mente, do cuidado a respeito da prevenção do coronavírus, mas esses outros males que nos também assolam, esses problemas da saúde, principalmente do homem, isso ficou um pouco adormecido em stand-by? Como é que se deu isso nesse período, você como profissional? Como que você percebeu isso? Vamos lá. Normalmente, em todas as pandemias, a tendência realmente é se voltar todos os esforços para tentar contê-lo o mais rápido possível. Principalmente dependendo no caso de vírus, da virulência, né, da capacidade de letalidade do vírus. Então, quanto mais letal, mais investimento em cima da pandemia vai ocorrer. Só que assim, a gente percebeu esse erro. Não vou dizer que seja um erro, né? Foi uma falta de cuidado. Deu abandonar todas as outras terapias, todos os outros cuidados com as pessoas que provavelmente tinham algumas outras doenças, para focar única e exclusivamente em uma situação. Né? Uma diabetes não deixou de descompensar porque tinha Covid. Uma hipertensa não deixou de ter uma crise hipertensiva porque estava em pandemia de Covid. Continuou hipertenso, a pessoa continuou diabética, continuou com problema de tireoide, seja hipo ou hipertireoidismo. Então, realmente ficou um pouco de lado. Né? A gente tem um reflexo disso hoje, né? E assim, Você sente então isso no Carmo? Com certeza, com certeza. A gente discutiu nas últimas reuniões, que a gente percebeu porque o Carmo tem uma câmara técnica de tratamento de feridas. Então a gente percebeu que aumentou muito a quantidade de feridas crônicas justamente porque não foram tratadas no início. Sim, principalmente a questão da diabetes também. Nas lesões diabéticas, algumas úlceras venosas por má circulação. Sim. Consequente também da diabetes, ou então a pessoa tem um problema venoso, um problema arterial que já tinha desenvolvido, fez a feridinha, não tratou no início, acabou abrindo. E a gente aumentou um pouco, não foi uma coisa muito alarmante, mas aumentou uma quantidade assim, considerável de pessoas com esse tipo de malefício, né? Esse tipo de problema. Ok. Você falou com a gente aí a respeito da questão da próstata. Existe também o exame de sangue, né? Isso. O médico que avalia, né? Ele vai pedir, é a porta de entrada? Com quantos anos se faz o toque? Então, hoje é indicado a partir dos 50, para quem não tem nenhum caso na família, e se teve algum caso na família, se essa pessoa teve o caso com menos de 60 anos.
Por que esse detalhe? Às vezes a gente acha assim, vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai faleceu de câncer de intestino. Né? Só que ele desenvolveu o câncer depois dos 65, 67 anos que foi descoberto. Eu tenho possibilidade de ter câncer? Muito pequena. Por quê? Porque não foi um fator hereditário. A gente só considera fator hereditário abaixo de 60 anos. Olha, que dado interessante, então, Wesley. o fator Isso aí é importante. Eu queria que você repetisse isso aí. Isso é ciência, né? Isso é ciência. Isso é comprovado mesmo cientificamente. Que abaixo dos 60 anos, a grande maioria dos cânceres podem ser hereditários. Acima dos 60 normalmente não é. É vinculado ao estilo de vida. Se o cara fuma, se alimenta mal, não pratica esporte, todas as características dos hábitos saudáveis, se ele não trabalha dentro dos hábitos saudáveis, normalmente ele vai facilitar o desenvolvimento de um câncer, né, no futuro, né? Principalmente na fase mais da terceira. Talvez também são vários fatores que acabam tendo essa consequência aí. É como eu estava vendo, não tem nada a ver e tem tudo a ver. Um acidente de avião. Os caras que fazem a investigação de um acidente de um avião, enfim, eles falam que nunca é uma causa só. São vários fatores que pode ser também, provavelmente, são várias coisas que acabam fazendo com que esse problema acabe se manifestando. Mas eu queria continuar contigo sobre a questão do Novembro Azul e vamos falar um pouco mais a respeito sobre a prevenção. Quais os cuidados que o pessoal de casa eles devem tomar para se prevenir, a questão do esporte, da alimentação, se realmente tem se existe cientificamente comprovado isso, né? Se há uma ligação, já, depois do break comercial aqui com o podcast do Corguinha. Já, estaremos de volta. É o podcast do Luciano Corguinha, recebendo esse grande profissional, César de Paula. A vida vai nos presenteando com novos amigos e a gente, às vezes, num cafezinho, acaba descobrindo um momento tão bacana, tão legal como esse aqui, poder receber hoje o meu amigo para um bate-papo tão esclarecedor no podcast do Corguinha, hoje falando sobre Novembro Azul. Hoje nós estamos falando sobre esse tema. Outros temas virão. Estaremos falando aqui sobre vários. O podcast do Corguinha, nós estaremos trazendo aqui advogados para a gente falar sobre direito. Vamos trazer também outras pessoas para conversar a respeito de saúde. Você também, creio que a gente pode fazer sempre uma cadeira aí rotativa com você. Você pode ser um permanente aqui do podcast. Nós também pensamos, né? Eu estava conversando com meu amigo Wesley e ele dizia para mim, Luciano, vamos falar sobre esporte. E vamos falar sobre esporte também, sobre essa alma do brasileiro que é o futebol. Então, olha, tem muitos assuntos legais para a gente conversar no podcast do Corguinha, mas hoje, no podcast do número 3, estou recebendo o César de Paula. E uma curiosidade, ele foi professor de faculdade. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente lá em Teresópolis. Quero mandar um abraço pro pessoal de Teresópolis também acompanhando o nosso podcast. Fala pra gente. Então, na faculdade que eu me formei, né, quando eu estava para o sétimo, foi no finalzinho do sétimo período, a coordenação da faculdade me perguntou, né, qual eram os planos que eu tinha para o futuro. Eu falei assim, o plano que eu tenho para o futuro é trabalhar, né? Não importa aonde, o importante é a gente estar ser sempre ativo. Aí eles comentaram se eu tinha interesse em dar aula na faculdade. Eu falei, claro que eu tenho, né? É um trabalho como outro qualquer e muito, assim, às vezes muito gratificante porque você vai formar outras pessoas, né? E assim, muito importante, que eu também acho. Né? Eu me formei em dezembro de 2006, em fevereiro de 2007 eu já comecei a dar aula lá e passei lá 14 anos. Né? Dando aula, eu dava aula para os cursos de medicina e enfermagem, não era só medicina, não era só para enfermagem não. Né? Dei aula para os dois cursos. Aí várias temáticas, né? A gente trabalhava, para enfermagem eu trabalhava uma temática mais ampla. Foi uma experiência legal? Foi espetacular, foi que assim, que me deu um pouco de... A gente não pode falar que deu muito, porque assim, quanto mais a gente sabe que a gente não sabe, né? A realidade é essa. Mas até hoje você tem isso muito forte, né? Isso. Dentro de você, de passar conhecimento. Você gosta disso? Gosto. Daquilo que você aprendeu, não reter, não ser apenas um receptor
muito guloso, aprender para si, mas passar isso para frente. Você acha importante isso para o ser humano? Assim, uma vez um professor nosso falou o seguinte: a gente não pode ser rolha, a gente não pode ser... esqueci o outro objeto que ele falou. Mas os dois que eu vou tocar aqui vai ser... Eu não posso ser rolha, que o conhecimento tá ali, eu estou só flutuando. Sim. Não estou absorvendo nada. Interessante. Né? Eu não posso ser, se eu não me engano era o papel, não lembro qual que é outro, que só absorve. Se a gente tem que ser esponja, que se enche e se esvazia. Entendi. O tempo inteiro. Porque senão se não abre espaço para novo conhecimento. Cara, gostei muito disso. Isso é importante muito porque às vezes as pessoas se prendem demais em querer aquilo só para ele. Né? Mas eu tenho que passar para frente. E isso daí acaba trazendo sentido para a nossa vida, claro, né? Com certeza. Por que eu estou aqui? Né? Estou aqui pelo próximo. É verdade. Né? A gente está aqui, todo mundo está aqui pelo outro. Pelo tá outro. Por si, né? E se a gente não descobrir isso, enquanto não se descobre isso, a vida da gente é muito vazia. Agora, quando a gente percebe que a gente pode acrescentar, e é isso que você tem feito, e o meu contato contigo começa lá no PSF do centro, que você trabalha com muita maestria, junto com aquela equipe toda. Ninguém faz nada sozinho. Não, ninguém. Nunca vai fazer. E você atendeu o meu filho lá para um momento de vacinação e achei assim, fantástico o momento, a tua calma, a tua serenidade. Isso é muito importante. É domínio daquilo que você... A gente vai trabalhar com uma criança, né? Então, muito interessante. Aquilo me encantou. Eu vou passar isso para ele, não adianta. Meu filho quis correr, fugir, e ele com aquela calma. Acontece muito isso, Acontece. Né? Mas vamos voltar, porque eu entrei nesse assunto, na verdade, eu queria falar outra coisa, porque no primeiro bloco isso ficou no ar, e eu acabei indo nessa direção, mas voltando agora, para falar um pouco sobre a prevenção, já que nós estamos Novembro Azul, mês de conscientização, e conscientização é prevenir. Com certeza. Prevenir é melhor do que remediar? Do que tomar remédio? Sem sombra de dúvida. Então, a prevenção é o remédio. De que forma? É o melhor remédio, na verdade, né? Se tratando de câncer de próstata. O que acontece? Normalmente, a gente costuma dizer assim, que a prevenção é mais barata do que o tratamento. Infinitamente. Então, a gente tem que iniciar o tratamento, a prevenção do problema é a partir do que a gente coloca na nossa boca. O que vai poluir o meu corpo é o que entra pela minha boca. Na saúde a gente trabalha assim. Se eu me alimento mal... É mais ou menos o peixe que morre pela boca, né? Aquela máxima que a gente ouve por aí. Com certeza, né? É isso aí. Se eu me alimento mal, o meu corpo vai responder mal. Caraca. Se eu me alimento bem, o meu corpo responde bem. Então, se a gente perceber, isso é fácil de ver. Qualquer um já passou por isso. Se eu tenho uma alimentação boa, o meu corpo funciona bem. Né? As minhas necessidades fisiológicas vão ser feitas normalmente, eu não vou ter alteração nenhuma, vai ter tudo tranquilo. Mas se eu me alimentar mal, provavelmente eu desenvolvo uma diarreia. Às vezes, ao urinar, eu sinto uma diferença ao urinar, a coloração da urina, né? Uma ardência na hora de urinar. A gente pode até achar que está desenvolvendo uma infecção, às vezes não é só pelo fato da má alimentação que eu me conduzi. Outra coisa que eu acho interessantíssima é que o corpo nunca foi feito para ficar parado. Você é ciclista, né? Isso, a gente brinca um pouquinho, né? Depois vamos falar sobre isso. A gente fala um pouquinho. Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então, vai lá. E aí, assim, o corpo não foi feito para ficar parado. Se a gente for ver a história do ser humano, o desenvolvimento do ser humano, desde os primórdios, o ser humano não ficava parado. É uma máquina, né? Inicialmente era nômade, não tinha lugar fixo de moradia, estava sempre andando, sempre caminhando. Né? A gente vem, as histórias bíblicas sempre estavam caminhando. A gente chega, passa, o cara que é ativo, né? Aquele cara que está sempre se movimentando, normalmente ele desenvolve muito menos doenças do que o sedentário. Até a característica que a gente fala assim, o sedentarismo. A pessoa sedentária, normalmente a gente já caracteriza que aquela pessoa vai ter um problema. É exagero falar que o sedentarismo mata? Ele, na verdade, ele vai ser um fator que vai... o start. É isso. Ele vai ser o start. Vai provocar. Vai provocar, não tem jeito. E assim, o por último, que a gente sempre fala que eu acho que é o mais difícil no mundo que a gente vive hoje, é a diminuição do estresse. Tá. Como é que eu diminuo o estresse?
Né? A gente vive no estresse o dia inteiro, todo momento. Agora é interessante, né? Porque nós moramos numa cidade, o pessoal que está nos assistindo de outros lugares, mas vocês já devem ter ouvido falar do Carmo. O Carmo é conhecido aqui na nossa região, uma cidade 19 mil habitantes. Isso. Uma cidade pequena, uma cidade pacata, mas mesmo assim, porque você falar de estresse, no contexto, olhando para dentro da nossa realidade, qualquer pessoa que vier de fora para cá vai ver esse ar bucólico, essa as praças maravilhosas, vai custar, né? Não vai entender como que as pessoas aqui elas vivem num certo nível de estresse. Vamos lá. A gente caracteriza que a nossa vida hoje, a maioria das pessoas, a gente vive em função de quê? A gente vive em função do dinheiro. Do dinheiro. E se a gente for caracterizar a cidade, por ser pequena, os meios de se ganhar dinheiro são muito pequenos, são muito escassos, são muito... Caramba, né? Aí eu tenho um local só, pouquíssimos lugares que conseguem absorver a demanda da população. Genial, né? Incrível. É bom que assim, a gente tem, como uma cidade pequena, normalmente o custo de vida é mais tranquilo também. Né? A concorrência é maior, né? Então assim, aí o custo de vida acaba ficando mais tranquilo, mas mesmo assim os salários não são tão grandes, porque também não se entra tanto dinheiro. Então tudo acaba virando uma espiral. O lugar é tranquilo, o problema é eu conseguir viver na tranquilidade. Eu acho que hoje transportar minha mente para essa realidade do Carmo. E aí assim, vamos colocar hoje a juventude. A cidade do Carmo ela não tem tanto atrativo, vamos colocar assim, né? Para o que a gente vivencia hoje da juventude. Sim. Certo? Claro que assim, quem me dera eu ter nascido, sido criado numa cidadezinha tranquila desse jeito. Você nasceu aonde? Eu nasci em Petrópolis. Petrópolis. Né? Cidade bonita, né? Cidade espetacular. Cidade imperial, amo Petrópolis. Um abraço para todos de Petrópolis. Enfim, então, cara, o que você está falando aqui está me chocando muito. Porque quando nós somos confrontados com certas realidades, né, isso nos choca e a gente acaba tendo assim uma abertura que realmente, apesar do Carmo ter esse ar todo de tranquilidade, dentro do Carmo existem fatores que realmente estão influenciando negativamente. Esse aumento do estresse. Né? Assim, fatores que influenciam o alcoolismo. Com certeza. Na verdade, vamos colocar assim. Não, é a questão do consumo moderado, não é isso que eu estou falando. Estou falando quando se torna algo crônico, né? Quando se perde o controle disso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão consumo moderado. O que é o consumo moderado para mim? Eu não sei, fala para mim. O que é o consumo moderado para você? Cada um vai ter uma perspectiva de consumo moderado. O meu consumo moderado é tomar 6 caixas de cerveja. Eu estou bebendo moderadamente. Para o outro, eu vou tomar uma garrafa de uísque, ou 2. Na verdade, o consumo, assim, hoje, né, a definição de alcoólatra ou alcoolista, né, que são termos que estão sendo colocados novos. Alcoolista? Alcoolista, isso. Não conhecia. Esse é novo mesmo. Tem o etilista também um outro termo. Se a pessoa toma uma cerveja por dia, ela já pode ser considerada alcoólatra. Nossa, que fato, não? Porque quando eu pego esse montante em 10 anos, ele acaba agravando algumas situações. Em contrapartida, existem pesquisas que dizem que se você tomar uma cerveja por dia, você diminui os riscos cardiovasculares. É a mesma história do cálice do vinho, né? Do cálice de vinho. Mas assim, uma coisa que me preocupa muito, aí trazendo para a questão da adolescência, da juventude, eu vejo na cidade que a gente mora, a gente se depara com essa realidade desse consumo do álcool por crianças, né? Isso também é muito prejudicial, né? Principalmente nas crianças, né? Porque para mim 13 anos, gente, 13 anos, 14 anos, aí é a questão de berço também, do pai, da mãe, eu acho que educação, até campanhas de conscientização. Eu acho que é mais importante, porque assim, às vezes os pais até dão em cima, conversam, explicam, mas com quem que o meu filho está andando? Esse é o ponto. Entendeu? Pode ser também a questão, a amizade pode influenciar, assim, mas ninguém obriga ninguém a fazer nada. A realidade é essa, né? Todo mundo tem a sua consciência, por mais
imaturo que seja, sabe que às vezes aquilo faz mal. Exemplo clássico, a pessoa que fuma já viu às vezes algum familiar que fuma falecer por causa do fumo, né? Desenvolver algum tipo de patologia vinculada ao tabagismo e fuma. Um exemplo clássico, tá? O profissional de saúde que fuma. Né? Então, assim, ele fuma, ele sabe de todos os riscos, mas ele é um dependente você sabe químico. que, vou confessar agora para você, é alguma coisa que me choca muito quando eu deparo com um profissional de saúde fumando, enfim. Porque ele sabe, ele estudou. É verdade. É meio assim, assustador, mas é humano isso. Claro, né? Nós não estamos certeza. aqui nós não somos juízes de certo ou errado, apenas esclarecendo alguns pontos aqui. O meu produtor já falou que nós temos quantos minutos agora para o próximo bloco? 1 minutinho. Quero agradecer a você de casa, muito obrigado. É o podcast do Luciano Corguinha. Hoje o podcast está sensacional. Tá gostando, César? Ótimo, muito bom. Gosta de bate-papo? É sempre bom conversar, né? É legal, né? Então daqui a pouco estaremos de volta com o nosso terceiro bloco do podcast do Corguinha. Até já. Meus amigos, podcast do Luciano Corguinha, hoje podcast de número 3, recebendo César de Paula, meu amigo aqui hoje nos esclarecendo muitas coisas interessantes a respeito do Novembro Azul. Na realidade, um programa de conscientização, vale a pena você compartilhar, me ajuda, gente, compartilhe os meus podcasts. De repente, alguém que precisa dessas informações que ele nos traz, né, agora, através desse podcast, muita gente pode ter respostas para perguntas sobre a sua própria saúde, de um pai, de um filho, enfim. Me ajuda aí, com certeza vai ser muito, muito importante para o nosso bem-estar, da nossa comunidade. Amigo, nós estávamos falando, e isso daqui acho que resume muito bem a ideia do podcast, da prevenção, dos fatores de risco e como a gente consegue fugir disso daí, né, de estar nessa percentagem, essa estatística aí tão alarmante do problema aí do câncer de próstata. Então, a gente trabalha a questão da prevenção, né? Ela trabalha dentro desses 3 fatores que a gente estava falando um pouquinho, que é a questão da alimentação saudável, atividade física e diminuição do estresse. O importante da atividade física é que ela já faz essa caracterização de diminuição do estresse. Porque quando você foca na atividade física, você esquece o que estava tendo problema. E durante a atividade física, você aumenta a oxigenação cerebral. Então você expulsa os radicais livres. Então facilita um pensamento mais positivo. O teu corpo está mais ativo, ele responde melhor às coisas que você às vezes quer fazer. Né? Você não vai se cansar quando subir uma escada, por exemplo. Por quê? Porque o teu corpo está mais ativo. Está condicionado, né? Está condicionado. Então você ganha, na verdade, você aumenta a tua autoestima. Mexe com tudo, né? Isso influencia diretamente na diminuição do estresse. Né? Porque se tu sobe a escada, tu já está estressado por causa do teu serviço, tá lá um monte de gente lá no teu ouvido, problema do serviço. Aí tu vai subir a escada, né? Fica cansado e fala, pelo amor de Deus, gente, tá na hora de eu morrer já, porque no seu soluço até para subir a escada me estressa. Então, assim, isso tudo facilita a redução do estresse. Entendi. Eu gosto muito de caminhada. Dei uma parada agora, a pandemia, rapaz, ela me atrapalhou muito, era tão bom na caminhada, caminhava 1 hora por dia. Aqui na Valparaíso, aqui do Carmo, o pessoal conhece. Ali naquela estrada que vai para Pedreira. Na estradinha de chão. Nossa, aquilo ali é uma delícia. De manhã eu saía 5 horas, 6 horas da manhã, ouvindo os pássaros, respirando aquele ar puro. Colocava uma musiquinha que eu gosto de ouvir, um gospelzinho para relaxar, outro tipo de música. Cara, me fazia muito bem. E eu parei, e assim, eu tô meio sem forças para voltar, mas eu preciso voltar. Tem que voltar. Porque eu tenho alguns fatores de risco, enfim. Sou hipertenso, né? Tenho uma pré-diabetes, já me cuido, tenho que voltar ao médico agora. Mas eu costumava falar com a minha esposa que era o melhor remédio que eu usava, era a caminhada. E quando eu fazia lá o exame, dava essa diferença. Caminhava, era tudo normal. Na verdade, a atividade física, como ela vai estimular o corpo
né? A todo momento, durante a atividade física, as pessoas às vezes pensam assim, porque eu vou para academia, vou fazer atividade física, eu vou para academia. Não necessariamente. Eu deve ter uns 8 anos que eu não piso na academia. E há uns 5 anos para cá, eu só pedalo. Mais nada, nenhum outro tipo de atividade, só pedalada. Mas foi difícil começar? Foi. Nossa, a primeira vez que eu saí para pedalar, comprei uma bicicleta, vou começar a pedalar hoje. Aí comprei uma bicicletinha, cansadinha, tadinho, não entendia nada, né? Aí falei assim, vou até a Colônia. Não conhece daqui, do Carmo até a Colônia, dá 10 km, 9 e pouco. Quando eu cheguei, eu falei assim, agora como é que eu vou voltar? Não morri porque não era hora, mas foi difícil, né? Jesus. Hoje aí o que acontece? Com o tempo, né, o teu corpo vai pedindo. Né? Existem uns estudos que comprovam que se você fizer consecutivamente durante 21 dias uma atividade, ela se torna rotina para o cérebro. E se você deixar de fazer depois desses 21 dias, ele reclama. Uau! Né? Porque você para de liberar alguns hormônios que trazem felicidade. Durante a atividade física, você sempre faz liberação de hormônio que traz felicidade. Por isso que você vicia. A gente se sente bem, né? A pessoa, às vezes, até com minha esposa, às vezes, ela chega, eu tô meio estressado, aconteceu alguma coisa, ela fala assim, César, vai pedalar. Porque ela sabe que eu vou voltar outra pessoa. Entendeu? Porque você está liberando tudo. O que me faz me sentir, que eu me sinto muito bem comendo chocolate. Porque tomando faz café. A mesma liberação. E eu percebia isso na caminhada. O chocolate e o café, eles fazem o mesmo estímulo. Então eles acabam liberando quase os mesmos hormônios que trazem a felicidade, trazem o bem-estar. Né? Você fica mais, você se revigora, né? Você tem um pensamento diferenciado. Você é do pedal, né? Sou. Quantos quilômetros o máximo, já que você já... Então, desafios, né? Porque quando eu caminhava, eu falava assim, hoje eu quero caminhar um pouquinho mais. Isso. Eu acho que acontece isso também com você. O pedal que eu tentei fazer o mais longo foi até Aparecida. A gente saiu do Carmo e ia até Aparecida. Né? Foi um outro colega meu, aqui do Carmo também. E chegando em Resende, aí o meu radiador estourou. Quantos quilômetros? Deu 230. A gente saiu daqui meia-noite, nós chegamos lá, era mais ou menos meio-dia e pouco, 1h da tarde, em Resende. Aí ele foi até o final, deu 340 e poucos quilômetros, quase 350 quilômetros. É bastante chão. Teu condicionamento. Só que assim, aí isso é bom acontecer porque a gente começa a perceber os erros que a gente comete mesmo sendo um esportista. Não se alimentar direito durante a atividade, principalmente atividades longas. Não se hidratar direito durante as atividades longas também. São 2 detalhes que eu falhei. Né? E depois, com o tempo, né, refletindo sobre a situação e tudo, não me desanimou em nenhum momento de parar de pedalar, porque eu não consegui completar, para mim é indiferente. Né? Eu saí com um propósito, não consegui alcançar, estou vivo, tem como fazer de novo, então a gente vai tentar outra vez. Aí, essa questão de, porque eu vou me vitimizar porque eu não consegui completar. Agora, toda atividade física, a gente precisa antes fazer uma avaliação, né? De preferência, né? O mais importante. Qualquer coisa, uma caminhadinha. Eu vou amanhã caminhar. Wesley, topas comprar uma bicicleta? Vamos pegar uma consultoria com ele aqui? Quem sabe, hein? Desafio para o nosso produtor aqui. É verdade, é bom. Mas assim, é sempre importante, né, a gente procurar o médico que a gente tenha mais contato. Cardiologista? De preferência. Mas pode ser, por exemplo, um médico da família, do PSF, ele vai passar os exames necessários. Se ele nos exames perceber alguma alteração, ele vai encaminhar para o especialista. Essa é a função do PSF. Ela sempre vai tentar resolver o problema ali. Se verificou, não tem como resolver, vamos encaminhar para o especialista. Porque assim, a pessoa, que nem você falou assim, mas é uma simples caminhada. Se eu tiver alguma alteração congênita cardíaca, por exemplo, que eu nunca coloquei meu coração numa atividade de esforço um pouco acima do limite que eu costumo fazer, eu posso ter um mal súbito e morrer ali mesmo. É muito sério. Entendeu? Então assim, a atividade física é extremamente importante, mas eu tenho que ter o respaldo do médico que me acompanha para saber se essa atividade pode ser realizada, qual a intensidade que ela é realizada. E a pessoa cardíaca não necessariamente não precisa deixar de fazer. Vou dar mais um exemplo. Um amigo meu, cardiopata, ele tem cardiomegalia, o coração dele é maior do que o normal. O médico dele, cardiologista, que acompanha já uns 5 anos atrás, falou que ele, se dependesse dele, já tinha colocado um marca-passo. Você vê a seriedade do problema. E aí ele se alimentava mal, era obeso, nunca gostou de fazer atividade. Ele começou a fazer o quê? Começou a regular a alimentação, porque nem sempre dieta é diminuir a alimentação, é regular o que você vai comer.
E começou a atividade física devagarinho. Hoje ele foi fazer a bateria, né? Mais recente agora, foi fazer a bateria de exames, foi liberado para pedalar. O médico falou assim, ó, é impressionante como o teu coração regenerou. Que interessante. E aí você liberou, claro, com certo, né, com uma restrição. Então ele tem que ir com sensor cardíaco para poder avaliar o batimento, né, manter o batimento sempre no limite dele lá, que ele passou para ele. Mas ele pedalou. Foi em outubro, foi a segunda semana de outubro, primeira semana de outubro. Pedalou 92 km comigo. 92, um cardiopata. Daqui a Teresópolis, 80 km? Não, 100. 100? Daqui do Carmo até Teresópolis, 100 km. Isso. Foi quase a Teresópolis. É. Muito bom, muito bom. A questão da obesidade, fator de risco? Com certeza. E aí, assim, é importante a gente entender, eu estava lendo até uma reportagem há uns dias atrás sobre a glamorização da obesidade. Não é que eu tenho que discriminar o obeso, mas eu tenho que colocar na cabeça dele que ele tem que entender que pode ser sim um problema de saúde e que vai levar ele a alguns problemas mais graves. Eu aumento a massa corporal. Eu aumento a massa corporal de um tecido que não é benéfico e assim ele vai acabar influenciando negativamente toda a questão metabólica do meu corpo. Então é interessante, né, a pessoa está acima do peso, procurar um cardiologista ou então algum outro médico para poder começar as orientações, fazer os exames que são necessários para rastreamento. É uma terapia multidisciplinar? De preferência. Porque aí entra nutricionista, psicólogo, o endócrino, entra o enfermeiro, são vários profissionais que vão trabalhar associados desse paciente. Na verdade, nenhuma terapia ela é única e exclusiva de um profissional. A gente sempre vai trabalhar vários fatores associados. Porque não tem como tratar uma coisa e deixar outra ruim, que aí aquilo que eu estou tratando não vai resolver. É uma máquina, né? É. Tem que ter harmonia, né? É a gente que estraga ela. Com certeza. Ouviu? A gente que estraga essa máquina. Mas dá para consertar, né? Dá, com certeza. Muita coisa. Nossa, quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Não pode deixar... Não pode deixar quebrar. É mais ou menos o carro da gente, quando começa a dar um barulhinho... Eu já tenho que procurar um mecânico. Vamos deixar para depois? Na verdade, eu tenho que estar aquela característica de estar sempre acompanhando, né, fazendo a manutenção preventiva. Pois é. O meu produtor já falou que temos 2 minutos. Daqui a pouco tem um outro bloco aí pra gente encerrar. A conversa está muito boa, né? Tá ótimo. Essa resenha poderia ficar aí por mais um tempo. Nós teríamos papo para bastante tempo. Tá muito legal. Já, podcast do Corguinha aqui com você, Luciano Corguinha. E hoje com essa fera, o meu amigo, meu irmão, César de Paula. É o podcast do Corguinha. De número 3, nós estamos aqui recebendo hoje o César de Paula para um bate-papo, uma resenha super bacana. É muita conversa, é muito assunto, sempre esses convidados fazem a diferença para a gente. E esse último bloco, na verdade, César, deixei para o final para você falar um pouco para a gente sobre a utilização das mídias sociais para que essa mensagem nossa do Novembro Azul e outras mensagens de saúde, de cuidado com o corpo, com a vida, elas atinjam o maior número de pessoas. E eu fiquei muito encantado, fiquei muito feliz porque eu recebi um vídeo seu, muito esclarecedor. Conta como é que se deu isso, como começou essa ideia, qual foi a reação da população, se houve assim uma resposta nas ruas a respeito disso. Então, a gente tenta sempre trabalhar nas unidades a questão da sala de espera. Né? O paciente chega, tá os pacientes esperando a consulta com o médico e a gente vai conversando um pouquinho sobre as características da saúde, né? Os tipos de doença. Normalmente a gente tem lá o hiperdia, né? Tem voltado mais para a caracterização da mulher, mas a gente percebe que assim, não tem uma grande ênfase. Com a questão da pandemia, então, aí que diminui mais ainda, porque agora os horários são agendados, então não faz muita aglomeração na unidade, não tem muita gente junto, então a gente tem mais dificuldade de passar alguma mensagem. Até dia 25 de novembro agora a gente tem ali no PSF do centro, a gente tem a campanha do Novembro Azul, né? A gente separou até a maioria das vagas para os homens mesmo, para o médico poder consultar, né? Verificar questão de saúde, solicitar exames, que seja, para poder acompanhar. Eu reuni a equipe para a gente pensar um pouco o que a gente podia fazer. Aí como a gente já tenho um canal no YouTube, tudo, então eu falei assim, vamos fazer o seguinte,
A gente vai produzir então vídeos curtos, no máximo 2 minutos e 20. E como todo mundo hoje tem WhatsApp e celular, né? Celular e WhatsApp, porque não adianta, a pessoa não tem como ter WhatsApp se não tiver celular. Né? Vão assistir em algum momento, não tem jeito. Vai ficar lá, a pessoa vai abrir, né? O povo é curioso, gosta de um videozinho, chegou um vídeo lá, opa, vou assistir. E depende de como a gente abraça o negócio, a pessoa vai e acaba se segurando ali, aí assiste o vídeo todo. Eu comecei a produzir esse vídeo. Né? A gente começou com a questão da prevenção à doença e promoção à saúde, que é essa questão dos hábitos saudáveis de vida. Né? Tudo que nós falamos resumidamente que foi tratado aqui no podcast. E aí eu comecei também a estar com a questão da diabetes e da hipertensão, fiz um para cada doença, e fiz um do Novembro Azul também. E o interessante foi o quê? Até um dia que eu fui lá tomar café, aí uma senhora ficou olhando para mim assim, eu não conhecia, né? Porque a gente não conhece todo mundo, infelizmente. Né? Às vezes eu estou passando na praça, a pessoa me cumprimenta, eu cumprimento também, né? Por educação, mas às vezes eu falei, gente, de onde eu conheço? Deve ser do posto. Aí quando eu tirei umas fotos para tomar café, eu falei, você que é o menino do vídeo. Gostei muito do seu vídeo. Então, assim, a gente vê que as pessoas assistem. Sim. Então, eu percebi que isso vai ser muito mais, vai alcançar muito mais pessoas do que se a gente se limitar ao espaço físico da unidade. Né? E, assim, o que deu esse boom foi o quê? Foi a questão, né, das redes sociais aumentarem absurdamente. E a pandemia acabou ajudando. Então é que as pessoas ficaram vidradas em celular mesmo. Sim, e principalmente com os jovens, né? Você comunica muito bem com eles, né? Eu vi a sua comunicação muito boa. Eu assim, amo comunicação, é a minha área, eu gosto muito disso. E eu percebo quando a pessoa tem essa tendência de comunicar bem a sua verdade, a sua profissão. E eu vejo nos teus olhos que você tem vontade de ajudar as pessoas, você gosta de gente, né? Não tem jeito, não tinha como o que eu faço não gostar, né? Então, gostando de gente, meu amigo, com certeza, sucesso garantido. Meus parabéns pelo podcast. Foi muito bom. Eu agradeço o convite. Foi muito bom. Assim. E assim, eu quero prestar uma homenagem a vocês. Todos os profissionais de saúde da nossa cidade, das outras cidades, por passarem com a gente esse momento tão complicado. Mas foi assim, algo de Deus, muitos testemunhos, eu sempre via vocês e sempre vejo vocês na linha de frente. Isso me emociona muito. Né? É aquele soldado, não é isso? Que está lá na frente do campo de batalha. É verdade. A sensação assim é essa que eu tenho quando eu olho para vocês. Receba o meu abraço, o abraço da nossa produção aqui também, já que nós estamos saindo desse momento. Mas os cuidados continuam também do Covid? É bom sempre manter, né? Na verdade, assim, existe higienização. Existe alguns relatos, né? Alguns estudos que estão sendo feitos, não tem nenhum fechado ainda, que provavelmente vai virar uma doença endêmica, como a gripe sazonal que a gente tem. Né? Então, assim, tomara que fique mesmo. Né? Ela vai controlável. Controlável, né? Assim, nada de pânico, gente. Não tem necessidade de ser nada não vai ser nada assim. Além do que a gente já visualizou agora. Em breve vai poder tirar a máscara? Provavelmente, vai poder começar a parar de usar a máscara, né? A higienização das mãos. Normal, continua, né? Continua porque é uma questão de saúde para tudo, né? Não somente pro Covid, mas para todos os outros tipos de doença, né? São hábitos que a gente não pode deixar de esquecer de fazer. Quero te receber aqui de novo, tá? Com certeza, estamos aí. Vamos voltar. Vai ter uma nova rodada com ele. Muito bom. Convidar que a gente Parabéns. Abraço à família. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Quero agradecer muito a Hiper TV Carmo, a TV Interativa de Nova Friburgo, a Blitz News, a TV Caravelas de Ipatinga, Minas Gerais, TV Pedra Branca, Florianópolis, a TV Criativa Caruaru, Agreste de Pernambuco, a Liberdade TV de Cascavel, a TV Alfa de Botucatu, meu amigo Adriano Teixeira, meu irmão, meu parceiro. Muito obrigado, querido, por tudo. E estamos nas mídias. Tem lá no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, divulgue, por favor, para essa informação chegar o mais longe possível, para mais pessoas receberem essa palavra tão didática desses podcasts. Lembrando a vocês que nós temos a produção, o apoio também aqui do nosso amigo Wesley Muniz, pelo telefone
229 8160 7283, está aqui nos créditos. Você pode entrar em contato com ele para ativar o seu marketing digital. Cara, ele faz um trabalho sensacional, vale a pena você conferir. Se você quer divulgar a sua empresa, entre em contato agora, 98160 7283. Você conversa com ele pessoalmente, Wesley Muniz, e ele vai fazer um trabalho personalizado para você. Muito obrigado também ao pessoal da Panificadora do Ozés, ao Comércio do Carmo. Se você quiser nos patrocinar, nos abençoar, vai ser muito importante o patrocínio aí do comércio. Entre em contato com a gente, pode entrar em contato com o Wesley também. Muito obrigado também ao Augusto Mineiro, não é isso? Grande irmão, tive a honra de conhecê-lo. Obrigado, querido, pelo apoio. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast do Corguinha. Fui, tchau, gente, um abraço.